Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. O vídeo de hoje é a primeira parte de uma série de vídeos sobre esse componente aqui, o atuador solenoide linear JF0530B. No vídeo de hoje, que é a parte 1, nós vamos ver o princípio de funcionamento, as especificações, vamos aprender como montar um circuito de acionamento básico e vamos testar o atuador empurrando objetos de diferentes pesos. Na parte 2, que será o próximo vídeo, veremos dois métodos diferentes para acionar o solenoide usando Arduino. E na parte 3, que será o último vídeo, nós montaremos um pequeno projeto em que o atuador solenoide é acionado por um sensor indutivo. Então, vamos lá. Antes de montar qualquer circuito, eu vou falar sobre o princípio de funcionamento do solenoide, que é bem interessante. Aqui dentro desse invólucro azul fica uma bobina. Para quem não sabe, uma bobina é um fio enrolado ao redor de um núcleo e tem como finalidade gerar um campo magnético. Saindo da bobina, a gente tem esses dois fios pretos aqui. Então, quando a gente ligar a tensão nesses dois fios pretos, a gente vai estar, na verdade, ligando a tensão na bobina. Além da bobina, nós temos essa peça cilíndrica aqui, que é o atuador. Veja que ele possui uma mola, essa molinha que eu estou segurando. E a mola serve para manter o atuador nessa posição. Então veja que toda vez que eu empurro o atuador, ele volta para a posição inicial. Eu empurro, ele volta. Eu empurro, ele volta. Além disso, a peça cilíndrica do atuador está passando por dentro da bobina. Ou seja, ele é o próprio núcleo da bobina. Então, quando a gente ligar tensão nos fios, a bobina vai gerar um campo magnético que vai fazer uma força no atuador e vai puxar ele para essa posição. Então, ele funciona da seguinte maneira. Com tensão, ele liga o campo magnético e puxa o atuador para essa posição. Sem tensão, a mola mantém ele na posição inicial. Aqui, pessoal, para fazer um experimento, para demonstrar isso que eu falei, eu montei essa bobina aqui. Então, eu estou aqui com esses jacarés, que está numa fonte. Vou ligar a fonte. Acabei de ligar a fonte. E eu vou colocar esse parafuso aqui no meio da bobina. Ele já está puxando o parafuso. E quando eu soltar, ele vai terminar de puxar. Quer ver? Olha só. Eu puxo o parafuso e a força gerada pelo campo magnético puxa o parafuso de volta para dentro. Então, esse é o princípio de funcionamento do atuador solenoide. O atuador possui 4 especificações técnicas importantes. A primeira é a tensão de acionamento, que é de 12 volts. A corrente nominal informada pelo fabricante é de 300 mA. Porém, eu vou mostrar para vocês, quando a gente montar o circuito de acionamento, que ele puxa bem mais do que 300 mA da fonte. Inclusive, eu coloquei aqui na imagem atuadores de dois fabricantes diferentes. E eu testei os dois. E ele puxa bem mais do que 300 mA. O curso do atuador é de 10 milímetros. O curso é a distância que ele percorre quando é acionado. E é apenas de 10 milímetros, que equivale a 1 centímetro. E a força do atuador é de 5 newtons, que pode ser pequena dependendo da aplicação que você quer fazer. Porém, para empurrar objetos leves é suficiente, como eu vou mostrar mais adiante no vídeo. Agora, nós vamos montar um circuito para você acionar a solenoide. Para montar esse circuito, nós vamos utilizar uma protoboard, um botão
vamos utilizar um diodo e alguns jumpers. Aqui do lado esquerdo, eu fiz o esquema elétrico do circuito. A gente vai ligar uma tensão de 12 volts no botão. Quando o botão for pressionado, a tensão de 12 volts ativará a solenoide. Repare que, em paralelo com a solenoide, a gente tem um diodo invertido. E você pode se perguntar qual a utilidade desse diodo no circuito. O que ocorre é o seguinte: quando a gente pressionar o botão, a solenoide será acionada. Isso irá gerar um campo magnético que a gente já viu. Porém, quando a gente soltar o botão, quando a gente desacioná-lo, o campo magnético da solenoide se contrai e gera uma tensão inversa. Ou seja, aqui embaixo vai ficar uma tensão positiva e aqui em cima vai ficar uma tensão negativa. O diodo, então, como aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo, o diodo vai colocar os terminais da solenoide em curto, até que essa tensão inversa seja anulada. Isso é muito importante, pois se não existisse o diodo aqui, essa tensão inversa poderia danificar o seu circuito de acionamento, principalmente se você estivesse acionando a solenoide por transistores ou MOSFETs, que a gente vai ver na parte 2 dessa série. O diodo que eu vou usar, ele é um 1N4004. Porém, se você for reproduzir esse circuito, não precisa ser obrigatoriamente esse diodo. Pode ser qualquer diodo semelhante a esse. Bom, pessoal, agora a gente está aqui com o circuito já montado e também estamos com esse multímetro aqui para medir a corrente da solenoide. Eu vou ligar minha fonte de 12 volts. E agora a gente já consegue aqui ativar o atuador. Vou apertar o botão algumas vezes. E agora eu vou apertar e vou manter apertado. E veja só, ele está marcando aqui 720 miliamperes, aproximadamente 720, 710, que é bem maior do que os 300 miliamperes informados pelo fabricante. Bom, pessoal, e agora a gente vai colocar alguns objetos aqui para ver se o atuador consegue empurrar. Geralmente, ele consegue empurrar corpos leves, como por exemplo, essa vasilhinha de MM aqui. Ou então, essa vasilhinha aqui de toner, que apesar de ser grande, é bem leve. Ou até mesmo uma latinha de Coca-Cola vazia. Você pode também utilizar esse atuador para empurrar o corpo na volta. Por isso que em inglês ele é chamado de push and pull. Empurra e puxa. Então, você pode apertar o botão, colocar o corpo aqui e empurrar o corpo quando você soltar o botão, no retorno da mola. Para corpos mais pesados, como essa essa latinha de Coca-Cola aqui, está cheia e ela pesa 380 gramas, você vai ver que o atuador já não consegue empurrar. Vamos ver se ele consegue empurrar essa latinha de Fanta aqui
que pesa 290 gramas. Estou falando dos pesos, eu pesei isso tudo na balança antes de fazer os testes. Eu vou primeiro tentar empurrar a garrafinha, colocando ela colada no atuador. Veja que nem se mexe. Agora eu vou fazer um teste diferente. A mesma garrafinha, só que eu vou deixar uma distância para que o atuador pegue momento. E aí você vai ver que ele consegue dar um leve empurrãozinho. Então, pessoal, o peso que o atuador consegue empurrar, ele vai depender do espaçamento que você colocar entre o corpo e o atuador. Se você colocar ele muito colado, ele vai conseguir empurrar menos peso. Agora, se você deixar um espacinho entre o atuador e o corpo que você quer empurrar, ele vai pegar um pouquinho de momento e aí consegue empurrar esse corpo. Outro fator que vai definir o peso que o atuador consegue empurrar é o atrito entre a superfície e o corpo que você quer empurrar. Então vou fazer um experimento aqui. Eu tenho aqui essa vasilhinha de desodorante, pesa 70 gramas. Eu vou colocar essa superfície de vidro aqui, que é bem lisa, e vamos ver se a gente consegue empurrar ele. Veja que eu estou deixando um pequeno espacinho. Veja que ele consegue empurrar sem muitos problemas o desodorante, a garrafinha de desodorante. Agora eu vou tirar essa superfície lisa e vou trazer uma superfície áspera. E a gente vai tentar empurrar a mesma vasilha. Veja que eu estou deixando um espacinho também entre o desodorante, entre a vasilha e o atuador. E vamos tentar empurrar. Veja que nem se mexe. Então, o peso que o atuador consegue empurrar vai depender também do atrito entre a superfície e o corpo que você está tentando empurrar. Quanto menor o atrito entre a superfície e o corpo, mais peso você vai conseguir empurrar com o atuador. As aplicações para um atuador solenoide como esse aqui são várias. Uma aplicação clássica é utilizar esse atuador numa linha de produção, em que os produtos vêm numa esteira e quando chega num determinado ponto, o atuador empurra os objetos para fora da esteira. Pode ser usado também com brinquedos. Por exemplo, eu já vi vídeos aí de americanos que usam esses solenoides em máquinas de pinball, mesas de pinball, aquele joguinho. E pode ser usado também em outros brinquedos. Então é isso, pessoal. O vídeo fica por aqui, mas essa é apenas a parte 1. Na parte 2, nós vamos ver dois métodos para acionar a solenoide utilizando Arduino.